A câmera fotográfica é um instrumento óptico que funciona de acordo com os princípios da ótica geométrica, que é a parte da física responsável pelo estudo da luz e dos fenômenos associados a ela. Dentre os elementos que compõem uma câmera fotográfica estão uma lente convergente, um filme fotográfico ou um sensor digital e o diafragma. A distância focal entre a lente e o filme ou o sensor pode ser ajustada para se obter uma imagem nítida, dependendo da distância do objeto. A abertura do diafragma, que é um dispositivo que controla a quantidade de luz que entra na câmera, também influencia na qualidade da imagem. Considere as seguintes afirmações sobre os conceitos de óptica geométrica envolvidos no funcionamento de uma câmera fotográfica. Então aqui a gente tem alguns itens para julgar. Se você é novo aqui pelo canal da Sala de Exatas, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Ítalo, professor de Física deste canal, e hoje nós vamos resolver essa questão de número 33 da prova da UFRR do ano de 2024. Analisando então os itens que ele pediu para a gente julgar, começando pelo primeiro item, que diz o seguinte, a lente convergente é aquela que faz com que os raios de luz que incidem paralelo ao eixo principal da lente se aproximem após a refração. Então, observe o seguinte, aqui está a representação de uma lente convergente e quando a gente tem raios de luz que chegam paralelamente ao eixo principal, que é esse eixo que contém os pontos notáveis da nossa lente, pelo fato da lente ser convergente, ela vai concentrar esses raios de luz em um ponto. Esse ponto, inclusive, é o ponto foco. Então, os raios que chegam paralelos serão refratados, ou seja, vão passar pela lente e ir na direção focal da lente. Então, esse item aqui é verdadeiro. No item 2, ele afirma: a imagem real é aquela que pode ser projetada em uma tela ou uma superfície. Isso aqui, até aqui, é verdadeiro. Somente imagens reais podem ser projetadas em um anteparo. E essa imagem é formada no encontro efetivo dos raios de luz no plano da imagem. Vamos entender isso daqui, Então, imagine que nós tenhamos um objeto, por exemplo, por aqui assim, Esse objeto está posicionado na frente da nossa lente. Para a gente montar a imagem desse objeto, nós vamos precisar de dois raios de luz. Vamos pegar esse raio de luz aqui, que vem paralelo ao eixo principal. A gente acabou de ver que esse raio vai em qual direção? Ele vai na direção focal, na direção do foco. Vamos pegar um segundo raio notável, a gente pode utilizar esse raio aqui, que passa pela cabeça do objeto e também pelo centro óptico, que seria esse ponto aqui. Esse raio de luz, ele passa pela lente sem sofrer desvio, então passando direto. Este ponto aqui é o ponto de interseção entre os dois raios refratados pela lente, ou seja, é o encontro dos raios que atravessaram a lente. Observe que nesse ponto aqui se formará uma imagem desse objeto. E essa imagem tem qual característica? Nesse caso, essa é uma imagem invertida e ampliada, tá bom? Pela lente convergente. Esse é um tipo de imagem que essa lente pode conjugar. Então, a imagem real pode ser projetada numa tela ou superfície e ela se encontra aqui, exatamente no cruzamento efetivo dos raios de luz no plano da imagem. No plano da imagem, aqui, aqui está o plano da imagem. E os raios realmente se encontraram no plano da imagem. Então, o que torna essa afirmação também uma afirmação verdadeira. O item 3 afirma: a distância focal da lente é a distância entre o centro óptico da lente e o ponto onde se forma a imagem de um objeto situado no infinito. Bom, algumas observações são bem importantes para a gente destacar aqui. Primeiro, o que seria o centro óptico da nossa lente? Seria esse ponto aqui, Aqui está ele, vou chamar com a letra O, o nosso centro óptico. Então, e o que seria esse ponto onde se forma a imagem de um objeto localizado no infinito? Toda vez que você tiver uma lente convergente e um objeto posicionado muito longe dessa lente, ou seja, no infinito, a imagem desse objeto se formará no ponto focal da lente.
e por esse objeto estar tão distante da nossa lente, né, nós consideramos que esses raios que chegam desse objeto chegam de forma paralela à lente. E aí, ó, todos os raios que chegam paralelo ao eixo principal da lente são direcionados para o ponto focal. Então, ó, esse ponto aqui é o ponto foco. O que ele está dizendo no texto é a distância focal, ou seja, essa distância entre o centro óptico, que é esse ponto O, até o ponto focal, isso é o que a gente chama de distância focal da lente. Essa afirmação também é verdadeira, ou seja, nesse item 3, ele trouxe uma proposta diferente. Ele está dizendo assim, ó, a distância focal é definida como sendo a distância entre O e F, verdadeiro. Mas ele não disse para ti diretamente quem é esse F, ele disse indiretamente, ele disse que esse ponto F é o ponto onde se forma a imagem de um objeto no infinito, o que também é verdade. Então esse item 3 é verdadeiro. O item 4 afirma: a abertura do diafragma afeta a profundidade de campo da imagem, que é a faixa de distância em que os objetos aparecem nítidos na fotografia. Então trouxe aqui essa representação esquemática. Imagine que nós temos aqui um fotógrafo fotografando uma moça, né? Bom, ele pode ajustar a câmera dele para a abertura do diafragma, da lente, de tal forma que, a depender do que ele está propondo na fotografia, se ele quer fotografar nitidamente o que está nessa faixa azul, ele precisa ter o diafragma bem aberto. Já se ele precisa aumentar essa faixa de nitidez da sua fotografia, ele precisa, por exemplo, que os objetos que estejam lá no fundo da imagem ou na frente da imagem apareçam nítidos na foto, aí ele fecha o diafragma da lente. Então, o diafragma da lente ele vai ajustar o plano de distância ou profundidade do campo da imagem. Se ele precisa desfocar o que está lá no fundo ou o que está na frente e focalizar a modelo em si, ele deixa essa abertura maior. Já se ele precisa ter mais nitidez em uma grande faixa, né, de profundidade, aí ele deixa essa abertura menor. Você que tem uma câmera fotográfica pode fazer esse teste em casa, pegue sua câmera fotográfica e veja, né, o que acontece quando você ajusta ali o diafragma da sua lente. Você vai perceber que você vai focalizar objetos distantes ou objetos próximos à medida que você vai ajustando, né, esse diafragma. Então, essa afirmação aqui também é verdadeira. Temos então todos os itens verdadeiros. Ele pergunta a alternativa que indica as que estão corretas, né? Então, temos isso para marcar na letra L, escola. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Invista na sua educação, seja sala de exatas.